Boa noite para quem está chegando. Obrigada, Rô. Cris. Então, hoje eu vou fazer uma live, um encontro bem importante com a Cris, que está aqui comigo. Obrigada. Obrigada a você por apostar também nessa entrega de informação. É isso aí. O conteúdo que a gente vai trazer aqui, na verdade, você, né? Eu só sou mais uma curiosa, querendo aprender com você. É muito importante. E eu espero que esse vídeo alcance muitas pessoas, mesmo que não seja hoje, não temos pressa, mas que muitas pessoas possam fazer bom uso dessa informação. Eu acho que não cabe mais, né, Cris, as pessoas olharem para o mundo holístico, que hoje, na verdade, o que você vai trazer é científico, mas olharem para isso com descaso ou com descrença, porque é tudo tão importante, Sim, né? Então, eu iniciei nessa jornada, nessa busca, e ainda bem que eu te encontrei, porque, ao meu ver, você é a pessoa que com mais clareza explica sobre isso, que é super complexo. Vendo os seus vídeos, em alguns momentos dava um nó, do tipo, opa, não consigo mais entender, mas vamos lá, né? De alguma maneira, vamos aqui passar. E depois, lá no seu YouTube, tem um monte de vídeos explicando, e quem quiser saber mais vai dando continuidade, né, Cris? é isso aí. Então, eu vou. Se apresente, por favor, para quem não te conhece. Bom, eu sou Cris Rodrigues, eu sou psicoterapeuta holística, terapeuta energético espiritual e psicanalista espiritualista de formação. Eu venho da área de administração, sempre tive na área administrativa e financeira e desde que eu me envolvi, né, digamos assim, que eu entrei também para o mundo holístico, eu comecei a me interessar muito, como acho que todos nós, quando a gente entra, parece que o caminho do autoconhecimento e do conhecimento é sem fim. E aí eu, logicamente, entendendo da importância das energias e do corpo energético, eu comecei a buscar mais. E foi quando eu realmente encontrei o Jean-Pierre e eu fiquei encantada. E como eu moro fora do Brasil, eu tive a oportunidade, eu falo que eu tenho a fortuna de ter participado pessoalmente das formações dele, né? Porque infelizmente não é todo mundo que vai ter essa oportunidade, porque ele faz em poucos lugares essas formações. E aí, quando eu comecei a identificar tudo o que a teoria do desdobramento traz para a nossa vida, e como ele mesmo diz, vamos fazer bola de neve do assunto, porque se trata de um princípio vital e que está à disposição de todo mundo, para que as pessoas possam ter uma vida mais equilibrada, né? Mas obviamente fazendo de maneira consciente. E aí o canal ele surgiu na verdade, de eu ver informações tão erradas, né? E como as pessoas estão muito carentes, Fernanda, as pessoas também se apegam a qualquer informação que lhes dê alento, que lhes dê uma certa fé, um certo conforto. Então, eu vi muitas coisas e aí eu fiquei tão. Eu tenho uma criatura, eu sou do elemento fogo, eu tenho uma criatura que se chama Afobadinha. E essa criatura, ela vem com a ira, sabe, querendo soltar, e eu fico pra morrer, e fico até hoje, tá? A verdade é essa. Quando você vê um vídeo meu muito brabo, daqueles tipo mitos e verdades, é porque eu vi alguma coisa que me apertou muito. Então, eu busquei falar, né, como a internet realmente é mundo para todo mundo, né? Cada um fala o que quer. Eu falei, bom, eu posso fazer a minha parte contando aquilo que eu obtive de conhecimento tanto dos livros dele quanto das formações. E aí, pouco a pouco, essa sementinha vai sendo plantada. É isso mesmo.
Quando eu achei os seus vídeos, eu fiquei muito feliz, porque eu falei, nossa, finalmente alguém falando com clareza e trazendo com didática também, porque para quem está chegando, não é fácil entender. Bom, eu acho que eu nem me apresentei, eu sou Fernanda Lena, eu sou psicoterapeuta, eu já iniciei, né, na vida das terapias como psicóloga e hoje eu só atendo como psicoterapeuta. Também sou homeopata e estou me formando em radiestesia cósmica, que é para mim agora tudo de bom. Mas vamos dar foco na teoria do duplo, no Jean-Pierre. E Cris, antes de literalmente a gente entrar no assunto, diferencia, por favor, que nós vamos falar sobre física. Mas é importante diferenciar para que as pessoas já assistam isso com outros olhos, né? Para que elas não fiquem levando para o lugar da física que elas estão acostumadas. Então, eu acho ótimo que você pontue isso, porque e aí a gente já começa até num tom de desmistificação e corrigindo algumas informações. O duplo no Brasil, como sobretudo na América do Sul, ele ficou muito conhecido como duplo quântico, tá? E o quântico não tem nada a ver. Inclusive o Jean-Pierre em informações fala que ele nunca nomeou isso, né? Nunca deu esse nome. Então a primeira coisa é a gente esquecer o quântico e deixar só duplo, porque não é uma parte quântica nossa, que na verdade a maioria das pessoas entendeu foi isso, tá? Desculpa, eu perdi o que você falou. Eu entrei na correção. Ok, então assim, gente, não existe duplo quântico, é apenas duplo. E eu Isso. te pedi para diferenciar na física, da física convencional, da clássica, para quântica, porque isso é muito importante como introdução da conversa. Tá. Então vamos lá. O que acontece e por que a gente vai trazer isso? A teoria do desdobramento do espaço do tempo, ela permitiu a unificação dessas duas físicas, tá? Por quê? Na física clássica, eu vou falar aqui bem rapidinho, tá, Fernanda, disso, Por porque favor, não é a nosso foco, mas é só a introdução. só para que possam entender a questão do duplo. Na física clássica, gente, eles diferenciam o observador do tempo observado, tá? E do espaço. Então, sem um movimento não haveria espaço, e eles separam essas duas coisas. Só que o que acontece? Depois, na física quântica, né, veio o entendimento de que quando uma partícula se desdobra, eu tenho um observador número 1. Quando esse observador, que tem o seu próprio horizonte e o seu próprio tempo, quando ele se desdobra, ele também é um novo observador e num novo espaço e num novo tempo. Tá? Então, uma partícula ela pode se desdobrar até 2 vezes. Então, eu tenho aí a possibilidade de ter 3 observações, 3 percepções diferentes. Então, a teoria do desdobramento do tempo, que é algo que vem desde o início, né, da criação mesmo do universo. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre o ciclo, que é para as pessoas entenderem e também desmistificarem o final dos tempos, que sempre foi falado. A gente realmente está no final dos tempos, mas o mundo não vai acabar. A coisa boa é essa. Se acabar, vai acabar lá em 2063, que é a previsão de quando termina esse ciclo. Então, ela pôde unificar. E aí sim, através da mecânica quântica, através dessa possibilidade de desdobramento e de ter novos horizontes, é onde entrou em fase, permitiu o entendimento de que a física macro e a micro poderiam sim se unir nesse sentido. Uhum. Então, nós vamos focar nessa parte do micro, né? Isso. Então, tá. Então, posto essa introdução, onde entra o duplo? Tá.
que acontece? Tudo no universo está desdobrado, tá? Tem uma dupla. Se eu não me equivoco, eu sou muito mal de datas, hein? Mas vamos lá. Acho que era 1988, o Jean-Pierre já trazia isso e a teoria dele ainda não era reconhecida, tá? E riam dele, né? Naquela época existia apenas, de todas as estrelas da galáxia, havia 2% de estrelas duplas. E hoje esse número já é de 98% a 99%. Então, assim, se tudo no universo está desdobrado, e tem, né, por trás a teoria que explica, nós seríamos a cereja do bolo, né, que não seríamos desdobrados, né? E aí tem todo um porquê disso em base da própria teoria. Então, nós estamos desdobrados, né? O que ele traz nesse postulado, digamos, do duplo, é que nós temos um outro eu, ou um gênio nosso, só que vive em outro tempo. E o que é esse viver em outro tempo? É justamente, só para a gente fazer uma ligação, lembra que se eu me desdobro, eu tenho uma outra percepção de realidade. E aí eu então tenho um novo universo, uma nova velocidade, e aí então estaria aqui presente, passado e futuro. São 3 realidades que ocorrem simultaneamente, ao mesmo tempo. E o meu duplo, ele está em outro espaço-tempo. A verdade é que eu me junto com ele no ventre da minha mãe. Estou com ele unido até os 7 anos de idade. Tanto você pode perguntar para qualquer criança até os 7 anos de idade, ela está com o seu duplo. Ela é um grande centro aí de informações, um cofrinho vindo de outro espaço-tempo. E aos 7 anos nós nos separamos do duplo, porém permanece como se fosse um cordão umbilical. Tá? Então eu tenho esse vínculo com o meu duplo que fica no passado. E aí você pode perguntar, mas espera aí, para tudo, porque Jean-Pierre fala que eu posso mudar o meu futuro, né? Então, o futuro, eu tenho ali todas as possibilidades que foram criadas ao longo de 25 mil anos. Todas as possibilidades que você possa imaginar ou deixar de imaginar. Só que quem é morador do futuro são os parasitas. E os parasitas quem são? Dentro de determinada parte do ciclo, né, e no caso no último ciclo, não no que a gente está vivendo, no último período desse ciclo que a gente está vivendo, existem umas portas que se fecham, e quando se fecharam essas portas, aquele duplo da criatura que não conseguiu se reunir na hora do fechamento, ele ficou perdido no futuro. Então, hoje, os parasitas que nos sugerem os pensamentos, a gente pode falar um pouquinho de pensamento também, eles, na verdade, estão tentando nos manipular para que nós façamos as coisas que eles precisam, acreditando que eles podem se reunificar conosco. Só que isso não é possível, eu só posso me reunificar com o meu próprio duplo que está no passado. É o meu duplo que tem todas as informações do que a gente veio fazer aqui. No final das contas, o que a gente faz aqui como criatura, vamos chamar a gente de criatura, tá? O meu duplo é a minha parte de imortalidade e eu vim aqui na dimensão 3D para servir de trampolim para o meu duplo. Então, no final, né, no final da minha existência, se eu houver feito tudo o que eu vim fazer e propiciar a ele o melhor futuro possível, já que a gente vive numa sopa de malevolência criada por 25 mil anos, eu então consigo fazer a reunificação com o meu duplo e volto ao que Jean-Pierre chama de espaço criador. Ok? Então, Cris, é assim, né? É que você estudou com Jean-Pierre. Eu
e quem está com a gente não. Então vamos Não, mas só por organizar aqui um favor, pouquinho. se eu Uhum. falar muito, É, muito pesado, você pode ir me cortando, Fernanda. não, assim, eu ficaria horas falando sobre isso, até porque, conforme você vai falando sobre isso, eu vou associando a outras compreensões. Mas eu Uhum, acho que para quem é leigo no assunto, o que é importante entender? Que passado, presente e futuro está tudo acontecendo e que nós temos um duplo nosso, que esse duplo, nós estamos aqui para ter experiências para esse duplo e que faz parte dessas experiências, que faz parte não, e que as experiências vividas aqui nesse corpo, que como está criatura. ligado por um fio, nesse duplo, será depois incorporada, enfim, por ele. E aí você trouxe um outro elemento, que são os parasitas. Eu acho melhor a gente nem trazer eles agora, porque senão vai confundir um Tá. pouco. Deixa eles aqui do lado, já a gente retoma. Pode Olha falar. só, eu acho que o que você quer falar, presente, passado e futuro estão ocorrendo ao mesmo tempo, eles só dependem da minha capacidade de observação. Lembra lá Hum, dos três da partícula desdobrada? Cada partícula uhum. desdobrada, ela tem um novo horizonte, uma nova percepção, ok? E no caso, meu duplo, ele tem uma nova percepção, ele me ignora completamente. Eu não, para ele, a minha realidade, o que a gente chama de realidade, nós as criaturas, para ele não é uma realidade. Agora, ele tem, através do corpo energético ou ondulatório, ele tem a capacidade de ir a qualquer tempo, visitar qualquer tempo. E aí é onde está a chave dele ir no futuro e descobrir, dentre os 12 portais que há, que também há uma relação da astrologia, mas é tudo em base de números, e isso a teoria te mostra muito claramente, né, que Pitágoras, os gregos, Sócrates, Platão, Jean-Pierre fala que todos eles já conheciam a lei, só não estava reconhecida, né, não se tinha como uma teoria. Então, na verdade, esses três tempos ocorrem ao mesmo tempo, só que devido à minha percepção, eu não consigo enxergar, e aí o tempo não é assim linear como a gente imagina, né? É só uma Sim. unidade de medida que a gente adotou. Até porque, né, Cris, aqui nessa experiência humana, nós somos ensinados a acreditar que tudo acontece aqui e a gente só leva como verdade aquilo que os nossos órgãos sensoriais captam, né? Saindo disso, você é taxado em alguma psicopatologia ou alguma coisa assim. Mas, enfim, as pessoas precisam entender que se elas não se abrirem para esse conceito de espaço, de tempo e de novas percepções, a vida delas não vai ter um salto de melhora significativo. Para quem busca isso, é claro, né? E que o nosso duplo, ele está lá num lugar, digamos, de luz, ele tá em outra composição, mas que nós também estamos aqui para ter experiências. Ao meu ver, quando o Jean-Pierre ele coloca isso dentro da ciência convencional, é um grande avanço. Por quê? Porque pessoas comuns que não somos do mundo acadêmico conseguem ter acesso a tudo isso. E com certeza isso será um trabalho de formiguinha, no qual você é uma delas. Né? Então, alguém até colocou aqui, viemos com uma grande missão. Sim, todos temos uma missão, mas um ponto bem importante, Cris, que eu acho que as pessoas querem muito saber. E como é que tem vídeos por aí onde ensinam a se conectar, a falar com esse duplo.
Você que estudou com o Jean-Pierre, o que ele fala sobre isso? Então, primeiro que não é uma técnica, né? Não se trata de uma técnica, senão que um princípio vital. Assim como comer, assim como beber água, você, por exemplo, é comprovado por já experimentos com ratos. Existe na última formação, Jean-Pierre falou que estavam estudando a possibilidade de fazer um estudo com pessoas, mas é muito difícil que isso aconteça, ele falava. Mas uma pessoa precisa ficar em base de 3 a 4 dias sem dormir e ela vai ter problemas muito sérios. No caso de ratos, eles com 16 dias morrem. Então, assim, é um princípio vital porque é um momento em que o seu corpo se reabastece de energia e recobra vitalidade. E é justamente nesse momento do sono, né, no período REM do sono, que você faz o que a gente chama de decorporação ou desdobramento, tá? É a mesma coisa. Nesse momento, então, todos nós nos desdobramos durante o sono. Quem é médium e que vai entender de uma outra linguagem, desdobra também através de pulsos magnéticos ou através de qualquer uma outra maneira, né? Meditações daquelas transcendentais também te desdobram, só que o desdobramento através do sono é um princípio natural, todo mundo faz. Só que eu não sei o que faço com o meu sono, né? Então, se eu souber adormecer, eu vou poder, através desse desdobramento, intercambiar o meu corpo energético com o duplo e ele vai atrás. É quando ele é acionado para poder buscar todas as necessidades que eu preciso dentre aquelas milhares de possibilidades que existem no futuro já criadas. Então, a maneira de você se conectar, né, com o duplo vai ser através do sono REM. Bom, então pode-se dizer que a melhor maneira de você se conectar com o seu duplo é você se preparar para esse encontro, é você ir dormir bem. Pode-se dizer que esse dormir bem é um estado de tranquilidade e leveza, Cris? Dá um exemplo prático, porque a gente não estudou com Jean-Pierre. Tá. E a gente quer saber. Então, assim, Fernando, aí também é importante entender o seguinte. Embora tenha muita gente que fala assim, o duplo tem um poder incalculável, tá? Imaginando que ele pode ver todas as possibilidades existentes no universo para te trazer o melhor. Então, por conta dessa divisão de tempo, para que você tenha uma ideia, o passado, tá? A diferença entre o presente e o passado são de 3 dias. Tá? Então, um dia no meu presente representa 3 dias atrás no passado. E no futuro representa 40. Tá? Então, quando as pessoas falam, basta com que você se conecte um dia com o seu duplo e sua vida vai melhorar. Mentira. Não é assim. Tá? Você se conectar com o seu duplo hoje, daqui a 40 dias, se você se conectou direitinho, você vai ter uma resposta, um resultado, o melhor resultado que você poderia ter. Por quê? Nesses 40 dias existe aí o cálculo do desdobramento, tá? Existe um cálculo que vai buscar em todas essas portas, essas 12 portas do tempo, quais são as melhores possibilidades para aquele meu problema. Então, eu costumo dizer que viver na TDT, que é a teoria do desdobramento do espaço do tempo, a gente resume assim, TDT, é uma filosofia de vida. Porque o duplo não é meu serviçal que está aqui só para... eu preciso disso. Eu preciso daquilo. Não. É uma mudança de pensamento e é uma mudança também
da forma que você pensa em relação às outras pessoas e à humanidade como um todo. Então, a grande chave na hora de você dormir é você ter um pensamento benevolente. Essa é uma delas, tá? É uma das maneiras de você se conectar com o duplo. E por que o pensamento benevolente? Se eu tiver, por exemplo, tranquila, como você falou, relaxada, tiver meditado, não. Se eu tiver pensar em alguém de maneira amorosa, também não. Por quê? Esse pensamento é um pensamento que faz que eu digo que é a chave para a conexão do teu duplo, é a benevolência, que ela é diferente, por exemplo, do pensamento amoroso. O pensamento amoroso por exemplo, em grego, a origem da palavra moros era o deus do destino na mitologia grega. Se utilizava a palavra amoros para dizer não desejo a você um futuro funesto. Então, amor foi traduzido, percebe que super mal, para o conceito que a gente tem de amor. E a benevolência, Jean-Pierre não fala isso, tá? Mas é o entendimento que eu tive. Ele não fala isso categoricamente. Mas a benevolência é exatamente a única maneira, o único sentimento, digamos assim, ou forma pensamento que pode te girar essa chave de conexão, porque ela é perfeita para o equilíbrio antigravitacional, para que você faça uma decorporação ou um desdobramento correto ou não. Porque pensa o seguinte, no momento em que eu vou dormir, na hora que eu desdobro, eu tenho possibilidade tanto de ir ao passado, onde está meu duplo, quanto de ir ao futuro, correto? Correto. Dependendo da maneira com que eu desdobre, ou eu vou para um lado ou eu vou para o outro. Então, para que esse desdobramento ele seja X ou Y, ele vai depender da aceleração, da velocidade com que eu faço esse desdobramento. E existem 3 energias opostas à gravidade, que aí me levariam para o futuro. E essas energias são medo, dúvida e vontade. Então, benevolência sem medo, sem dúvida e sem vontade. Mas eu não posso ter vontade. Essa é a grande diferença entre a TDT e a lei da atração. Ô, Cris, esse estado de benevolência me faz pensar numa frequência elevada que me leva, inclusive, a pensar em fé, né? Mas eu não me refiro a uma fé religiosa, não tem nada a ver com isso. Eu me refiro a uma fé de acreditar que tudo está certo, que tudo vai bem. É uma fé que me coloca num lugar de leveza. Eu acho importante deixar isso o mais claro possível, porque eu acredito que as pessoas que verem esse vídeo, elas vão querer treinar isso. Você fala de aceitação? Eu vou fazer um link com uma pergunta que tem aqui. Viemos com uma missão que combinamos de executar com o nosso duplo? Por exemplo, essa pergunta, né? Eu achei essa pergunta muito interessante. Por quê? Porque todos nós trazemos, eu vou usar o termo script, se você quiser, você usa um outro termo. E tem scripts que vão ter algumas dificuldades e outros não. E isso faz com que as pessoas enxerguem as realidades, cada um de um jeito.
À medida em que uma pessoa enxerga e sente e lida com essa realidade, me refiro às difíceis, com mais, talvez, aceitação, leveza, acreditando, benevolente, pelo que eu entendi, isso propicia entrar numa dessas portas de conexão com o duplo. É isso? Então, em relação à pergunta, assim, não é que a gente veio que a gente fez acordos ou que a gente determinou o que, é que a gente ia fazer. Todos nós estamos encarnados aqui, todo mundo que está vendo aqui, que a gente está vivendo como criatura, tá? A gente veio com o seguinte propósito. Por conta dos ciclos passados, tá? Onde foram criados muitos futuros funestos, foi permitido para que houvesse um equilíbrio dentro da humanidade, foi permitido a encarnação de novas criaturas, que somos nós, e o nosso trabalho aqui é fazer o futuro do nosso duplo o melhor possível. Por isso que eu falo que a gente tem que servir de trampolim. Porque o que eu estou vivendo agora, Fernanda, ele vai viver. O meu propósito aqui é não criar mais nenhum potencial futuro horroroso, porque a gente já vive nisso o tempo todo. E a única maneira que eu tenho de não criar é através do meu pensamento. É o pensamento que eu faço no dia a dia. É difícil porque a gente vive o tempo todo sendo parasitado, tá? Não significa que você vai se conectar com um duplo e que ninguém mais vai te parasitar, não. Mas se eu consigo controlar o meu adormecimento por muitas noites, a cada noite o duplo vai e limpa, apaga todos aqueles potenciais que estavam na minha frente para eu colher, entende? Então, é realmente, e aí tem muita sincronia com o que a gente sempre ouviu a vida toda e que depois foi transformado em dogma. Seja feita a vossa vontade. Porque assim, imagina, por exemplo, que eu falo assim, eu queria casar com um homem rico, ia dar uma solução na minha vida, né? E aí, eu penso, tá? Eu não quero obrigar ninguém a pensar como eu, tá? Que fique claro. Eu penso assim, quem sou eu para achar que casar com um homem rico é a melhor coisa que pode me acontecer na vida? Enquanto existe a possibilidade de eu ganhar sozinha na Mega Sena, por exemplo. Então, quem sou eu dentro dessa minha pequena realidade, desse meu pequeno poder de percepção, que eu posso achar que eu sei o que é melhor para mim? Entende? E quando você faz essa entrega, que você pode falar, duplo, tô com esse problema aqui, resolve da melhor maneira possível. Não é? Resolve, por favor, faz que seja assim, assim, assim. Eu tô colocando vontade. Eu tô limitando aquelas possibilidades. Ele já não pode fazer o trabalho da maneira correta. Entende? E é por isso que se difere da lei da atração. Porque na lei da atração, eu determino. Então é esse soltar com confiança. Agora, quando é uma das maneiras que esse pensamento benevolente que eu te falei, Fê, é uma das maneiras de você se conectar com o duplo, é você... Normalmente, quando a gente vai dormir, vem alguém na nossa mente. Lembrando que tudo que vem na nossa mente não é produzido pela mente, a mente só decodifica. Alguém vem. Essa pessoa que vier, você vai ter um pensamento benevolente por aquela pessoa. O que é um pensamento benevolente? Mas veio uma pessoa que eu odeio, que me fez muito mal, não consigo ter pensamento benevolente para aquela pessoa. Aquela pessoa que te fez mal, por exemplo, eu tenho na minha vida de verdade, e essa pessoa sempre me é sugerida justamente para me testar. Dizem que quando a gente entra na TDT, você é mais testado ainda. E aí, essa pessoa tem uma voz muito bonita.
E aí eu penso, fulano tem uma voz muito bonita. Não quer dizer que eu vou amar. Não quer dizer que eu vou abraçar e vou falar, eu quero muito você na minha vida. Não, não quero. É diferente, entendeu? Então o pensamento benevolente é assim. Por quê? Que também seria para outra live essa. A maneira que você tem real de você se beneficiar é você emitindo pensamentos benevolentes. Por quê? Porque você não vai, os potenciais, eles não são feitos através do seu pensamento, senão que da consequência do seu pensamento. Entende? Então, se eu pensar alguma coisa, não é que estou jogando aquele potencial e qualquer um vai poder atualizar, inclusive eu, isso sim. Mas, na verdade, é a consequência daquilo. Então, qual é a consequência de eu pensar, nossa, fulano vai se ferrar? Imagina. Ô, Cris, então é relativamente simples. É. Basta, né? Basta você se manter positivo. Basta, não importa quem vier à sua mente, mas você se reportar a quem vier com amorosidade, com Benevolência. benevolência, ok? É só isso, né? É simples, porém muito desafiador para pelo menos 40 dias. Mínimo. Aí é o que eu falo. É muito importante que quem entenda ou se interesse por isso saiba que o teu duplo, ele tem poderes impressionantes que você não tem a menor ideia, mas que ele não faz mágica. Uhum. Ah, mas ele não pode agir de maneira urgente? Pode. Se você estiver em apuros, pode ter certeza que ele vai agir. Não for o momento de você ir, ele vai agir. Por exemplo, intuições, premonições. Na física, não se aceita isso. Olha só, não se aceita isso, porque isso seria esotérico, tá? Mas existe esse efeito é reconhecido pela física no nome em espanhol, eu não sei em português, em espanhol, hiperincursão. Hiperincursão seria em português. Não sei se é em português. A tradução literal seria essa. Hiperincursão é um fenômeno físico onde você tem a antecipação de alguma informação. Então, se você está em contato com o seu duplo, é lógico que as informações que vão chegar para você vão ser, digamos, fidedignas, de que vêm de boa origem, estão feitas para você essas informações e não de qualquer parasita ou de que você nem sabe, né, qual é o propósito e o que eles estão te induzindo. E que eles são os parasitas são super potentes, tá? Muito inteligentes, com tecnologias avançadas, podem te dar um monte de coisa para te manipular. Uhum. Então, Ô, Cris, então, o duplo, ele está em outro espaço e tempo, estamos coligados e quanto maior o tempo que a gente se mantém nesse estado de benevolência, maior é a probabilidade, me corrige, de conexão, de... Qual é o termo que se dá? não. Não, não é pelo tempo que Fazendo você. perguntas de quem tá assistindo e não estudou com Jean-Pierre. Não, mas eu acho ótimo porque se a gente fala entre duas pessoas que talvez as duas tenham o mesmo conhecimento, não é produtivo, né? É, o negócio não está em você estar o maior estado em estado de benevolência. O que vai, isso é importante também, tá? Aí quando você transforma a TDT em filosofia de vida, você passa a fazer isso.
E entende a importância disso. Por quê? Porque se eu sei que cada pensamento que eu tenho, eu estou gerando um potencial futuro, eu não quero que meus potenciais futuros sejam bons, sejam ruins. Então eu vou vigiar meus pensamentos, vigiai, né? Agora, o que efetivamente vai fazer essa troca de informação através do intercâmbio do corpo energético é o adormecimento. Que é o princípio vital. É. Então eu posso, por exemplo, ser benevolente o tempo todo, o dia todo, e na hora de eu dormir, eu ir para o futuro. Uhum. Uhum. Eu vi uma entrevista do Jean-Pierre que ele falava o seguinte: nem pense algo que você não queira. Algo mais ou menos assim, ele quis dizer. Não pense algo, ou seja, tudo começa no pensar. É isso? Jean-Pierre fala o seguinte, muito, muito, muito antigo, tá? Existia um teorema que dizia o seguinte: não pense dos demais o que não queira que os demais pensem de você. Que depois se Isso mesmo. transformou em dogma. Não faça aos demais o que não gostaria que fizessem com você, que depois é o amar ao próximo como a ti mesmo. Existe uma grande diferença, porque lá no início se falava em pensamento e já se sabia a importância da energia do pensamento. Então, o que Jean-Pierre passa é: não pense em fazer aos demais o que não gostaria que os demais pensassem em fazer a você. Então, o pensamento benevolente responde bem nisso, e o vigiar o que eu penso, porque eu sei que todos os pensamentos vão se transformar em potencial futuro. Fica um pouquinho mais claro, faz um pouco mais de sentido para você ou para as pessoas que estão acompanhando. Gostaria de ter esse feedback. Se agora dá para entender mais qual é o meu propósito aqui, porque a gente já viveu mais de 25 mil anos criando potenciais funestos. E a gente só está aqui para fazer a vida do nosso grupo mais fácil, tendo um futuro melhor. Jean-Pierre fala que ninguém precisa, essa coisa da aceitação de os problemas são para ser aceitos, porque realmente faz parte da evolução, eu também falo isso de vez em quando, mas já não acredito mais tanto nisso, eu não quero sofrer. E eu não preciso sofrer. E a gente não precisa. Só que a gente está o tempo todo, Fê. É praticamente, tá? Eu vou ser bem honesta, é praticamente impossível você viver 100% do tempo na benevolência. Muitos anos, e são muitos parasitas que outras pessoas podem entender também, que eu faço uma... Jean-Pierre não faz, hein? Mas daria praticamente no mesmo obsessores. Espíritos. Exatamente. Então, assim, se blindar, não dá para se blindar de 100%, sabe? Então, durante o dia, você vai ter esses percalços, mas que você pode, à noite, corrigir tudo. Uhum. Veja isso, pessoal. Agora que eu me lembrei de olhar isso, viu, Cris? Posso falar após o pensamento benevolente, quero ir para o passado e encontrar o meu duplo? Não, porque isso Comigo nas perguntas. não depende da vontade. Depende da maneira com que você faz o teu desdobramento. O que vai interferir nesse ato do desdobramento é a velocidade com que você se decorpora. É a velocidade que você se desliga do seu corpo energético. Dependendo da velocidade, você vai para o passado ou vai para o futuro. A gente não controla essa velocidade. Somente através do pensamento benevolente. Cris, o que você acha da gente fazer uma conversa sobre pensamento benevolente? Pode ser. Porque assim, é um desafio.
é muito desafiador, porque nós somos convidados a sair desse estado o tempo todo, né? Mas aí eu acho que quando as pessoas elas têm uma certa consciência de que elas também se nutrem de informação e que elas escolhem as informações com que elas vão se nutrir, isso já é um bom caminho andado também. Porque se eu passo a maior parte do meu tempo vendo coisas, informações, entretenimento, não importa de onde vem, que me tiram desse estado, isso vai dificultar. É mais ou menos por aí. E tem Sim, também a mas, questão. Pode falar. mas eu não me preocuparia, porque senão ficaria algo, Fê, inacessível. A gente precisa Uhum. viver com a realidade do mundo que a gente vive e a humanidade está podre. Foram 25 mil anos que o futuro esteve aberto, esteve restrito e as pessoas queriam porque queriam. Os antigos videntes, as antigas bruxas morreram, não foi à toa, porque eles, que eram poucos, tinham um acesso ao futuro e conseguiam prever coisas, conseguiam ver coisas. Hoje, esse futuro está aberto para todo mundo. Todo mundo, não precisa ser vidente para você acessar. Só que o que a gente precisa fazer? Da melhor maneira possível, escolher o que é melhor. Só que aí eu volto para aquela coisa de nos questionarmos, né? Dentro da nossa ignorância, como que eu tenho capacidade de saber algo que não está no meu tempo, na minha realidade? Então, para mim, hein? Fica muito mais fácil eu me render à minha ignorância, né? Recolho a minha insignificância perante meu duplo e deixo na mão dele. E na hora que eu vou dormir, eu não preciso falar, olha, limpe tudo, ele já vai fazer. Ele consegue, através dessas informações, alterar células. Você muda a sua memória. Entende? Tudo isso que eu estou falando aqui, gente, tem uma explicação científica. Uhum. Ô, Cris, tem outra pergunta aqui, ó. Diga. O pensamento benevolente é o que determina a velocidade do duplo? É uma pergunta. Então, Sim, o pensamento benevolente é o trampolim para alcançar o duplo? Depois tem outra. sim. Quando você fala pensamento, me vem que seria só no mental. E como fica a questão da vibração? Digo de elevação de frequência vibracional. Ai, opa. Tá. São Ou duas. para acessar o duplo, depende só do mental. Tá, vamos lá. São duas coisas diferentes. Uma coisa é a energia do pensamento e outra coisa é a energia que eu emano, embora as duas me façam um campo eletromagnético, tá? Então, sim, é o trampolim, a benevolência. E com relação ao pensamento benevolente, por quê? Tá comprovado cientificamente, gente, que a nossa mente ela não produz pensamento, tá? A informação chega na minha mente, pelo menos é uma média entre 0,5 e 10 segundos antes da minha mente tomar consciência. Então, quem envia essa informação? Já que a mente não produz o pensamento. Na hora que eu recebo esse pensamento, aí é que está o meu livre-arbítrio. Eu decidir se eu vou manter, né, nisso, porque, obviamente, a partir do meu pensamento me gera, é a minha mente que comanda, que dá todo o meu estado de alerta, por exemplo, se for para uma coisa da ansiedade, alguma coisa vai startar esse processo cognitivo primeiro, para depois sentimento. Meu corpo se coloca em alerta, eu começo a vibrar numa frequência X, entendeu? Então, é a energia do pensamento que vai ser, sim, o trampolim. Ou Tinha mais seja, outra pergunta aí dentro? Não. chega uma informação, a informação chega, ela entra por um canal pineal, enfim, a mente humana, cérebro,
vai decodificar e a partir daí inicia-se um processo que celular que vai, inclusive, determinar uma frequência, uma vibração. Sim, isso já é... Exatamente. E isso já é o processo esse dessa hierarquia, digamos, já é natural, né? Primeiro é um acesso cognitivo para depois me gerar toda uma produção, por exemplo, que no caso da ansiedade, eu penso em alguma coisa que é o meu pensamento automático, logo o meu cérebro, a minha mente decodifica como aquilo, como um alerta, começa a gerar no meu corpo todo, inclusive me provoca alteração de emoção para que eu esteja em estado de alerta, mas tudo começa do pensamento. Cris, você percebe se tem alguma característica em comum as pessoas que, na sua percepção, têm mais facilidade desse acesso com o duplo? Enfim, de que maneira... já falamos do pensamento benevolente, já entendemos que tudo começa pela máquina cérebro, que decodifica e que vai disparar um processo, mas enfim, na sua percepção, o que tem em comum as pessoas que se permitem mais viver isso? Assim, o que você percebe nas pessoas que chegam até você e que falam sobre o duplo, que têm interesse, que, né, porque isso é tão importante. Assim, vamos lá, ver se eu entendi, tá, Fê? Eu acho assim, quando se fala que a gente está no final dos tempos, que está havendo a separação do joio e do trigo, a gente está no final de um ciclo, e essa separação, eu faço a seguinte leitura. É a última oportunidade, a gente que está aqui como criatura, de nos reunificarmos com o nosso duplo. Não vai ter outra. Senão, os nossos duplos vão ficar como parasitas para o próximo ciclo. Então, eu acho que as pessoas que começam a buscar o porquê de estar aqui é realmente o que faz a grande diferença, e é aí que está havendo a separação do joio e do trigo. Eu acho que hoje as pessoas estão mais preocupadas em entender o que está fazendo aqui no 3D. Entende? Agora, o fato é que se a pessoa não tem essa conexão efetiva, não estabelece uma relação saudável com o duplo, ela pode estar tendo tudo isso só que de parasita. É o tal caso discutível até hoje, que é da esquizofrenia e da mediunidade. Entende? Então eu acho que é mesmo uma questão de cada um ver, né? Como que eu quero lidar com esse meu processo evolutivo agora. Mas eu acho que é magnífico que se interesse, né? Jean-Pierre fala, se não for científico, duvide. Porque para você mudar ideias, né? E eu não sei você, mas eu sou uma pessoa muito racional. Eu gosto de saber por quê. Quando você fala lá dos meus vídeos didáticos, porque eu gosto de desenhar, eu acho que fica melhor, entendeu? Não é só chegar e me jogar a informação, eu tenho que estar embasada. E aí eu acho que a teoria ela vem para justamente desmistificar toda essa questão que antes era tida como esotérica. Duplo etérico é esoterismo. E isso não é esoterismo. Tudo, absolutamente tudo é feito de um corpo corpuscular, matéria e ondas. Acho que isso ainda vai levar um tempo, Cris, mas somos aí desbravadores, né? Dando a cara a tapa para esses temas que muitas pessoas até rechaçam, eu diria,
mas que quando você começa a conhecer e a conversar outros loucos que, que estudam esses temas e que você percebe olhando para essas pessoas o quanto elas são diferenciadas, você fala, uau, dane-se o que dizem por aí de convencional. Isso é uma questão de tempo de mudar. E que bom que eu mudei, que eu comecei. Alguém que colocou assim, ó, a Zinha. Acho que o que sentem em comum é descobrir que você pode decidir o que pensar e o que sentir, É o né? livre-arbítrio. Uhum. Eu vou aproveitar, Fernanda, vou fazer um pouquinho de propaganda, porque eu tenho um grupo no Facebook que se chama Princípio Vital, Teoria do Desdobramento do Espaço do Tempo. Depois, se você puder deixar descrito lá na legenda, eu te agradeço. Uhum. E nesse grupo, eu inclusive já estou começando a fazer dublagem dos vídeos originais de Jean-Pierre. E vou estar colocando materiais. Então, quem se interessa pelo assunto, porque realmente é difícil você encontrar material em português, eu abri esse grupo justamente para difundir a TDT na língua portuguesa. Depois, quem quiser, todos serão bem-vindos, não importa o seu grau de conhecimento do duplo, eu estou ali 100% disponível para tirar desde a mais mínima dúvida até a pior. E se eu não souber, eu vou caçar a informação. Uhum. Ô, Beijo. Cris, então assim, só para a gente agora assim fechar. O que você nos trouxe é que estamos aqui nessa experiência, somos uma criatura de um duplo, porque tudo tem um duplo, Tudo. e aqui nessa experiência nós podemos acessar o nosso duplo, que tem muitas possibilidades, muitas respostas para nós. E um estado de benevolência, que é algo muito simples, inclusive, que não é nada mirabolante, muda tudo. Então, eu acho que para quem nos assistiu até agora e conseguir fixar essa informação e começar a treinar isso, né, o famoso orai e vigiai, como diria a minha avó, e como está sendo tão dito agora, cai perfeitamente para tudo isso que você está trazendo. Bom, eu assisti todos os seus vídeos no YouTube, eu até coloquei na minha página aqui do Insta, porque quem está em psicoterapia comigo, eu falo sobre todas essas coisas, falo sobre isso, falo sobre as coisas que o Hélio Couto traz, eu sou muito grata aos vídeos que ele tem por aí, falo sobre a radiestesia cósmica, enfim, né? Por quê? Porque faz parte de uma jornada e algumas pessoas vão gostar mais de uns e mais de outros. Mas quando a gente conhece alguém legal, eu acho que a gente tem que falar e tem que valorizar. E por isso que eu me Muito aproximei de obrigada. você com tanta admiração. Então, muito obrigada. Espero que hoje tenha sido a primeira de outras conversas. Espero que esse vídeo chegue a muitas pessoas. E deixa aí, né, a sua mensagem final para gente. A mensagem que eu quero deixar para todo mundo em relação ao que eu aprendi com a teoria é que se você vai dormir sem medo, sem dúvida e sem vontade, cuidado, porque coisas surpreendentemente boas podem te acontecer. Uhum, uhum, uhum. É essa o meu recado. E Bom, vê se pode tem falar. mais alguma pergunta ou algum comentário para a gente poder fechar. Olha, Cris, a chance de eu ter perdido é grande, porque eu não sou muito boa em ficar aqui acompanhando e prestar atenção e tudo mais. Mas eu acho que eu É porque peguei depois a sim. gente perde, né?
Perde, perde sim. E eu não, eu preciso salvar essa live. Até pedir ajuda para o meu amigo. Como é que eu faço tudo isso? Bom, a gente já tem aqui 1 hora de conversa, acho que é tempo suficiente. E se der, você puder colocar isso, por exemplo, no seu YouTube, vai ser muito bom, porque é bom Uhum. poder ver de lá também. Mas aí depois a gente vê isso. Cris, muito obrigada. Muito obrigada a você, Fê, pela oportunidade de divulgar. Eu acho que é muito bacana. Desejo sorte e que a gente possa se unir, né, e fazer um grupo lá, fazer desse grupo, a ideia que eu tenho é que seja um grupo de estudos, né, no futuro. Não só de divulgação da teoria, mas também que seja um grupo de estudo, de debate. Então, quem tiver interessado pode se unir, vai ser muito bem-vindo. Muito obrigada pela tua disponibilidade. Eu que agradeço. Você aí já está tarde da noite e ficar com a gente até agora. Ah, mas eu durmo tarde. É, Beijo, vai se gratidão. preparando para o encontro com o duplo? Ah, é. Nossa, o meu duplo trabalha muito, tem muito que trabalhar. Tchau, gente. Obrigada, Soninha. Obrigada, Zinha. Obrigada, Gabi. Obrigada, pessoal que está aí seguindo. Obrigada. Obrigada, Cris. Tchau, pessoal. Vou fechar aqui.